Graça e paz, povo de Deus, é um motivo de alegria de mais uma vez poder estar aqui com vocês para compartilhar da Santa Palavra de Deus. Hoje eu gostaria de falar um pouco com vocês, porque Deus ele nos permite irmos de encontro às tempestades da vida. Gostaria de ler com vocês no Evangelho de Mateus, capítulo 14, apenas 3 versos, para que a gente possa meditar nesse texto, que diz assim, 14, 25 ao 27, que diz, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar, e os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tem bom ânimo, sou eu, não temais. Queridos, esse texto, o que antecede esse texto, é a primeira multiplicação dos pães, que o evangelista ele expõe, falando que Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos e alimentou ali 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Logo depois desse acontecimento, deste milagre, Jesus reúne seus discípulos, no verso 22 a gente vai perceber isso, e Jesus ele dá uma ordem aos discípulos para pegar um barco e passar adiante. Provavelmente, em direção a Genezaré, ou Marcos chega a dizer que era para Betsaida, que era ali bem próximo, ali ao norte de Cafarnaum, bem próximo também de Genezaré. Mas o que nos chama a atenção é que Jesus disse que ia ficar ali para despedir a multidão, as multidões, na verdade. E quando Jesus despediu aquela multidão, as multidões que estavam ali, verso 23, diz que Jesus ficou sozinho e já caindo a tarde, Jesus estava ali só e ele foi orar. E o que nos chama a atenção é que neste momento, quando Jesus ele foi orar, a gente percebe que o barco, os discípulos, no qual os discípulos estavam, já estava bem distante. Já estavam a uma determinada distância, uma distância muito boa. E o que nos chama a atenção é que, o verso 25, que na quarta vigília da noite, Jesus foi ao encontro dos discípulos andando sobre o mar. Pois o texto nos diz que, no verso 24, diz que as ondas estavam açoitando o barco devido a uma tempestade que estava acontecendo naquele momento. Marcos chega a dizer no capítulo 6 do seu evangelho, no verso 48, que Jesus estava vendo em dificuldade a remar, porque o vento lhe era contrário. Já próximo da quarta vigília da noite, Jesus se dirige para os seus discípulos para passar adiante. Observe vocês que o texto ele é muito rico. A primeira coisa que nós percebemos nesse texto é que Jesus, sendo soberano, Senhor das nossas vidas, ele despede seus discípulos. Claro que ele era conhecedor do que vinha a acontecer. A tempestade que ali os discípulos não esperavam, mas nos decretos de Deus já estava determinado que acontecesse. Queridos, muitas das vezes em nossas vidas, assim como os discípulos, Jesus nos leva, nos dá a ordem para nós entrarmos em nosso barco e seguir adiante. Claro que nós não sabemos o que nos espera, mas uma coisa é certa, que Jesus ele quer nos ensinar em meio às tempestades da vida. Observe vocês que no capítulo 8 do mesmo evangelho, o evangelho de Mateus, em outra ocasião, Jesus estava no barco dormindo com seus discípulos. E ali,
houve uma grande tempestade. Os seus discípulos, perturbados, pensando que iam perecer, acordam Jesus e dizem: Mestre, tu não estás percebendo que nós estamos aqui perecendo? E Jesus aqui dá uma ordem ao vento, dá ordem ao mar, houve paz, houve bonança naquele momento. Jesus adverte os discípulos acerca da pequena fé que eles tinham. Mas agora é diferente. Neste episódio, nesta ocasião, Jesus não se encontrava no barco. Não se sabe o que eles falaram naquele exato momento da tempestade. Não se sabe o que eles comentavam entre si. Talvez, penso eu, alguns ou daqueles discípulos dissessem: se o mestre estivesse aqui, nós não estaríamos perecendo. Talvez eles dissessem: mas Jesus multiplicou os pães ali, olha que maravilha, e ele não sabia que isso ia acontecer. Talvez alguém perguntasse, um dos discípulos perguntasse: por que está acontecendo isso conosco? Por que Jesus não veio conosco? Mas, como diz o evangelista Marcos, no capítulo 6, verso 48, Jesus, ele estava vendo. Jesus estava vendo as dificuldades de eles estarem ali remando. Quantas das vezes é assim nas nossas vidas? No mar da vida, quando as tribulações vêm, o vento sopra mais forte, a tempestade que nos atormenta, estamos remando contra a maré, querendo sair de meio à tempestade, mas não conseguimos. É bem verdade que tinha ali pescadores, especialistas em viver no mar, pescando, passando por dificuldade no mar. Mas naquele momento foi diferente. Eles estavam remando com dificuldade e o evangelista Marcos chega a dizer que Jesus estava vendo. A primeira coisa, queridos, que eu quero dizer para você é que Jesus, ele nos vê em meio à tempestade das nossas vidas. É Ele quem permite as tempestades nas nossas vidas. Porque Ele quer nos ensinar. Ele quer revelar para nós a sua glória. Quando Jesus está no barco, nós tememos quando vem a tempestade. E agora, Jesus distante. Talvez muitas das vezes chegamos até a questionar: Jesus não está me vendo. Mas deixa eu te dizer, Jesus está te vendo sim. Assim como ele estava vendo os discípulos com dificuldade a remar, ele está vendo a dificuldade que você está passando, que você está enfrentando. E como diz Mateus, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Quantas vezes é assim nas nossas vidas, nós não esperamos que o milagre venha ao nosso encontro. Embora muitas das vezes tivéssemos até experiências de Deus fazer prodígio em nossas vidas, mas quando as outras tempestades nos sobrevêm, nós tememos. Observe vocês que Jesus ele vinha ao encontro dos seus discípulos sobre o mar andando. E os discípulos verem, no verso 26, ao verem Jesus andando sobre as águas, ficaram perturbados. E eles gritaram, dizendo: é um fantasma. E eles estavam com medo, chegando até gritar. Queridos, eu não sei o que te perturba.
Mas a única verdade que eu tenho para te dizer é que o nosso Deus é um Deus que nos conhece, que Ele é apenas, como diz o profeta Jeremias, não é apenas um Deus de perto, mas Ele é também um Deus de longe. Ele é um Deus onipresente. Ele conhece as nossas vidas. E Ele é aquele que provê cuidar de nós. Ele vem ao nosso encontro em meio às dificuldades, em meio às tempestades das nossas vidas. E Jesus, ao ver o medo daqueles discípulos, ao ouvir os gritos, Jesus, no verso 27, Jesus disse imediatamente para aqueles discípulos: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E ele continua dizendo para nós, queridos, em meio às tempestades das nossas vidas, ele continua nos dizendo: olha, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E diz o texto que Pedro, aquele discípulo teimoso, audacioso, ele chega a responder no verso 28, diz: olha, Senhor, se é tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: vem. E descendo Pedro do barco, não sabemos como Pedro desceu. Talvez de um pulo, pulou no mar. E começou a andar sobre as águas. Mas diz o texto que, no verso 30, diz: ele vendo a força do vento, teve medo. E de imediato ele começou a afundar. E, Jesus, e no verso 30 ele diz, aquela oração de Pedro, aquela oração que parece que não tem mais jeito, e não tem mais condições, eu não posso fazer uma oração longa, mas Pedro fez uma oração que estava na sua alma: salva-me, Senhor. E de imediato Jesus, estendendo a mão, tomou Pedro pela mão. Eu lembro quando o evangelista João diz que aquele que, no capítulo 10, aquele que o Senhor toma pela mão, ninguém arrebata. Ele tomou Pedro pela mão e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E diz o texto que subindo ambos no barco, cessou o vento. 33 diz que eles adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Queridos, neste dia, deixa eu te dizer, Jesus, Ele é o Senhor que permite que você vá de encontro à tempestade, para que o seu nome seja glorificado em nossas vidas, na minha vida, na sua vida, meu irmão, na sua vida, minha irmã. Porque Ele é aquele que esmaga com seus pés as tempestades das nossas vidas. Ele vem andando sobre as águas. Aquilo que nos atormenta, Ele pisa com seus pés para socorrer os seus filhos amados. Então, neste dia, deixa eu te dizer, Jesus está te vendo em meio à tempestade. Jesus, Ele vem ao teu encontro, pisando naquilo que te atormenta, para socorrer no meio da tempestade. Terceiro, Ele é poderoso, pois é Ele quem segura na minha e nas tuas mãos. É por isso que nós não perecemos. E outra coisa, outra verdade, é que Ele, quando Ele nos leva, como levou Pedro, ao barco, e ao entrar no barco, houve paz, houve bonança. Sabe por quê? Porque o barco, muitas das vezes, que parece que vai perecer, afundar no mar da vida, mas com a presença de Jesus, este barco tem paz. Eu não sei o que você está passando neste período difícil, mas eu quero te dizer, Jesus,
Ele te vê e Ele vem ao teu encontro. Que Deus continue abençoando vocês.